No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus amados irmãos, a unicidade de Deus, a doutrina da unicidade, sempre teve aquelas pessoas que se colocam contra ela. Isso não é de agora. Também é um absurdo dizer que essa é uma doutrina nova. É claro que se tratando de Brasil, é preciso lembrar que o Brasil foi fundado, por trinitarianos. Eu falo isso com relação a doutrinas. A doutrina. Então, a unicidade de Deus não chegou aqui logo no início. Então, isso é bem claro, O próprio nome do país, da Ilha de Veracruz, de Santa Cruz, e aqueles nomes todos lá, católicos, e a primeira missa foi celebrada no Brasil logo que chegaram os portugueses aqui. Então, veja, os católicos chegaram aqui. Assim é fundamentado o Brasil. Logo depois, as igrejas tradicionais chegaram logo em seguida, aí não me lembro a ordem exata, mas ali estão lá na vanguarda os presbiterianos, os batistas, e por aí vai. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Me parece, por algumas informações que eu li em alguns livros, a unicidade de Deus foi chegar aqui no Brasil por meados ali dos anos 50. Dos anos 50, que é a doutrina da unicidade. Então você vê, 450 anos de trindade nessa nação, e aí a doutrina chega em 1950 e alguma coisa, se eu não me engano, pela Igreja Pentecostal Unida do Brasil e também pela Igreja Evangélica Apostólica. Ouvi muito falar do pastor Sokonohiro, se não me engano, um coreano. Então, tem o pastor Beni também, da IPUB, evidentemente, foram os desbravadores, os homens que chegaram aqui no Brasil com determinação, com seriedade, com respeito, para anunciar o nome aqui. Antes, pelo menos o registro histórico, tem uma irmã em Minas Gerais que domina bem esse assunto, fez um livro da história das igrejas unicistas, a irmã Rosana, esposa do irmão Paulo. Aliás, já faz tempo que eu não ouço a voz do irmão Paulo, lá de Minas Gerais, Betim. Um abraço para ele, para todos da Igreja da Unicidade de Deus. Mas a irmã fez um livro muito interessante sobre a história da igreja. Eu não sei se está no campo da monografia, mas é interessante falar sobre esse assunto. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pega um país como o Brasil, por exemplo, alicerçado, vamos dizer assim, infelizmente, lamentavelmente, na doutrina da Trindade, e as igrejas pioneiras, as igrejas, as igrejas evangélicas, o sistema evangélico é forte, ninguém nega isso, é o sistema que está aí no Brasil, incluindo o catolicismo e as igrejas tradicionais evangélicas. Então, quando você vai falar, a primeira coisa que os teólogos, as pessoas costumam dizer, não, vem cá, mas quando é que chegou essa doutrina da unicidade? É uma doutrina nova, isso aí não existe. Olha, vamos respeitar a Trindade, faça meu favor. Me disse isso uma vez uma senhora, respeita a Trindade, meu irmão. Por quê? A gente entende, lógico, que uma pessoa quis, claro, não, peraí, quando é que chegou aqui? Então, isso não serve de base para você dizer que sempre foi assim nas Escrituras. Que a doutrina, a mensagem do nome e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não é algo que tem 60, 70 anos, faça-me o favor. Porque você pega o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, está registrado nas Escrituras desde que mundo é mundo, desde quando elas foram inspiradas e inscritas. O batismo nas águas não é de 1950. O batismo das águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é de 1400, não é de 1500. O Brasil nem existia. O Ocidente era, como é que fala? Discriminado até com relação ao monoteísmo. Então faça-me o favor.
Você não vem a me querer me dizer que não, na sua doutrina tem 50. Não. O batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo tem 2000 anos. Ele é bem mais antigo do que o batismo trinitariano, que só veio ter os primeiros relatos em 300 e alguma coisa, ou melhor, no ano 300, no Concílio de Nicéia. A partir dali é que passa a ferro e fogo ser implantado esse batismo trinitariano. Então faça-me o favor. O batismo de vocês é muito velho, evidentemente, tem 1.700 anos. Sim, concordo plenamente que é um batismo velho, mas não é porque é velho que é verdadeiro. Certo? Quantos velhos mentirosos temos aí, por aí afora? Então não é porque é velho, é que é correto. Não é porque é velho, porque é santo. Se é velho é santo, se é velho é verdadeiro, o diabo seria. Porque mais velho que ele, não é? Só Deus. Então, preste bem atenção. Não é porque é velho, porque é correto. Porque essa ideia de batismo em nome de Jesus veio agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, a verdade de Deus, a verdade da unicidade de Deus, sempre teve seus opositores. E eu começo o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, falando um pouquinho da história que os unicistas verdadeiros e autênticos sofreram as perseguições e mortos pelos reformistas. Você que aí é fã da reforma protestante, pois é, os reformistas mataram, assassinaram os unicistas. Você sabia disso? Pois é, adquira o nosso livro, que lá tem uma história aí com a chancela dos trinitarianos reformistas protestantistas que mataram um unicista. Condenaram ele, amigo, por falar nisso, João Calvino, você que é calvinista, que gosta, que vive paquerando o calvinismo, que é fã do calvinismo, preste bem atenção, porque João Calvino foi o cara que levou Miguel de Cervantes à morte, ali nos anos de 1500 e alguma coisa. Quer dizer, quando o Brasil estava engateando, Miguel de Cervantes, unicista, morto numa lenha verde, numa fogueira com lenha verde. Por falar, Calvino, você está defendendo a Trindade é um grande erro, um grande equívoco seu, meu amigo. Amigo? Pois é, amigo. A unicidade sempre teve seus opositores. Eu vou ler um versículo aqui para terminar, para não me alongar muito. O apóstolo escreve o seguinte, preste bem atenção. Ele diz, Judas capítulo 1, verso 4, portanto, certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em nossa congregação, em vossa congregação, com toda espécie de falsidades. Olha aí os indivíduos. Essas pessoas, ou seja, esses camaradas, esses que supostamente falam bonito, pregam bem, pois é, essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor, nosso único e soberano Senhor. Então a punição para eles a punição eterna dos ímpios. É só você ler isso lá em Judas, na carta de Judas, um capítulo só ali antes de Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Ou seja, naquele tempo já, no tempo dos apóstolos, se levantaram-se contra, negando, Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então esses caras existem desde que mundo é mundo. Veja outra tradução ali na King James, mas veja essa tradução, porque assim, já se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, quer dizer, ímpios se introduziram no meio da igreja. Quer dizer, são ímpios. A pior classe de ímpios são os crentes, ímpios crentes. Esses são terríveis, piores do que os ímpios mesmo. Na verdade, ímpio não é pecador. Há uma diferença entre ímpio e pecador. Você sabe disso, né? Se for preciso, me fala que eu explico aqui a diferença de ímpio para o pecador. Então, esses homens ímpios convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Olha o que diz Judas, capítulo 1, verso 4, dizendo que Jesus Cristo é Deus, único dominador e Senhor nosso. Então, a negação da unicidade de Deus já começou lá no início da igreja primitiva. Os caras se levantaram contra lá.
Por isso que é importante ficar atento. Não é hoje, uma vez de 1900, não. Isso é conversa fiada, de quem não conhece. Mas a unicidade de Deus leva a esse bombardeio forte. E desde que começou, mesmo lá nos inícios, nos primeiros passos da igreja. E é importante nós permanecermos firmes, não negando. Eles negam a Deus, único denominador e Senhor. Eles negam a divindade. Resumindo o que está dizendo aqui, Judas, negam a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, uma coisa registrando para você, Deus sempre levanta os seus servos para anunciar a verdade, as verdades que libertam, a palavra da verdade. A palavra tem que ficar fixada como prego, como diz a palavra de Deus, em vossos corações. Eu vou ficando por aqui, agradeço a você o imenso carinho, a imensa audiência que você concede a nós. Muito obrigado e peço sua ajuda em oração por esse projeto Minuto da Unicidade. Estamos trabalhando, lutando aí para ver se a gente consegue fazer um site para colocar textos, estudos, trechos de livros, enfim, em alguma coisa para que fiquem documentos registrados, para que as pessoas possam ter acesso. Tem tantos sites trinitarianos, vamos fazer site unicista, com fonte de pesquisa, não somente com o pastor Tony, mas com outros pastores que defendem a doutrina do nome, que defendem o nome, não seu ministério. Qual é o nome da igreja do pastor Tony? Ninguém sabe, poucos sabem. Então não estou aqui para falar o nome da minha igreja. Na verdade, eu quero que o nome do Senhor Jesus Cristo seja anunciado, não somente por mim, mas por todos aqueles que amam essa palavra, que amam a sua vinda, que amam viver para Ele, que dão a vida pelo Evangelho, que dão a vida pela pregação da unicidade de Deus, que dão a vida pela mensagem do nome. Essa é que é a prioridade, essa é que é a prioridade, essa que deve ser a nossa prioridade. Amanhã nós voltaremos, que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa, graça e paz. Minuto da Unicidade.